Salve aí, rapaziada, NTR na área. Hoje aqui para falar um pouquinho para vocês sobre carburador viscoso, tá? Em específico o acerto deles na gasolina e motores de baixa cilindrada, 170 e 190. Vou dar algumas dicas para vocês para facilitar o acerto para quem tem dificuldade de trabalhar com esse carburador. Vamos lá? Pessoal, falando especificamente de carburador viscoso originais, realmente, originais da Coso. Tá? Obviamente, esse é um carburador réplica dos modelos da Keirin, os PWK de diâmetro menor. Mesmo assim, das réplicas desse Keirin é a melhor qualidade que a gente já trabalhou aqui. Tanto qualidade do corpo mesmo do carburador, a durabilidade que ele tem é bastante alta, quanto da linha de reposição. Os giclês dele, principalmente, tem medidas bastante padronizadas, tá? A gente, inclusive, utilizava a caixa de giclês da Coso, o original, para fazer os acertos em carburadores da Keirin, tá? Em motos off-road, que usava esses carburadores similares, e o giclê bate 100% as medidas, tá? Então, a qualidade realmente é muito boa. Durabilidade, qualidade das peças, o acabamento é um carburador bom, tá? Para quem gosta de utilizar ele nas motos, eu sei que não é todo mundo, tem gente que odeia esses carburadores e tem gente que idolatra eles, os fãs à parte aí, apenas falar do acerto para quem realmente quer ou tem um desse na moto e não está conseguindo dar um acerto legal. Essas motos com cilindrada mais baixa, rodando na gasolina, tem que ter um certo cuidado em trabalhar com a linha Coso, tá? O principal motivo é a agulha de pistonete. Eu tenho aqui a agulha de pistonete que já está modificada, essa agulha não é original, tá? Esse carburador estava sendo utilizado no metanol, então a gente teve que fazer uma agulha mais fina. Mais fina ainda do que original, principalmente na parte da ponta dela. Mas ela já é original de fábrica, fininha na parte de cima. Ela já começa mais fina e vem afunilando até chegar na ponta. Diferente de um carburador de CRF 230 da Estrada, que tem a agulha de pistonete um pouco mais grossa. E isso muda completamente o acerto da linha de giclê, tá? Então a galera tem costume de achar que uma moto 4mm, independente do carburador, tem que usar giclê X ou Y. E não é assim que funciona, tá? O modelo do carburador, a espessura da agulha, a espessura da sede da agulha ali do pistonete que vai no carburador, tudo isso interfere no tamanho que a gente tem que usar de giclê, tá? Então, nesse caso da linha Coso, principalmente, a gente precisa trabalhar com giclê de baixa menor. Então, vou citar um exemplo comum de acontecer e que muitas vezes aconteceu aqui, que inclusive foi dúvida de alguns alunos que me mandaram essa semana. Tá rodando numa 4mm na gasolina, uma Titan 150, com um carburador de estrada, ou no outro caso foi um carburador de CRF 230, e estava utilizando em uma delas 38 na baixa e na outra 40. Eles foram colocar o carburador Coso, ambos, e colocaram esse mesmo giclê na baixa aqui do Coso, Lembrando, o giclê da Coso de baixa, de marcha lenta, ele é o mesmo giclê da linha Honda comum, carburador de CG, de estrada, é o mesmo comprimento, tudo igual, só muda a furação interna. E colocaram esse giclê e a moto não dava acerto de jeito nenhum, tá? Deixaram abaixo da moto bem gorda para conseguir rodar com a moto ali, porque estava com aquele giclê. Só que a moto anda tropeçando, ela falha demais em baixa rotação. Você está andando lá numa velocidade, 50 por hora em quinta marcha, encostando no acelerador, a moto anda dando tranquinhos assim, tá? É esquisito o jeito que ela anda, porque ela tá falhando realmente. É muito excesso de combustível na baixa. O que a gente fazia aqui, para acertar esse tipo de problema? Utilizar esse giclê de baixa num tamanho menor, tá? Para esses motores em específico que eu citei, em praticamente todos eles que a gente fez o acerto na gasolina, eles usaram o giclê 35 na baixa, tá? Eu sei que o acerto da moto vai mudar de acordo com altitude, temperatura, cada local é diferente um do outro, tá? Estou falando especificamente aqui da região oeste aqui do Paraná, em Cascavel. Essa era a regulagem padrão que a gente já iniciava o trabalho, tá? Principalmente na baixa. Então o giclê de baixa 35 nesses casos é o que mais a gente conseguia fazer um acerto fino nela. O segundo passo era cuidar com a altura de boia. A altura dessa boia aqui original, ela é em torno de 19mm mais ou menos, tá? Então a gente tem a altura dessa base aqui até o início da boia de em torno de 18,5 a 19mm, tá? O que acontece? Isso aqui tem regulagem. Se a gente dobrar essa orelhinha dele que vem aqui, a gente tem essa orelhinha dele aqui, a gente consegue dobrar e regular. Para entrar mais combustível, a gente vai ter que deixar ela numa altura que na hora de medir, maior. Então a gente deixaria ela assim, com 22, 23 milímetros. E para entrar menos combustível na cuba, a gente baixaria ela, ficando então aqui com 16, 17. O que é o problema, Primeiro, por que ele vem com regulagem, Então, conforme a gente altera o combustível que vai usar aqui, vai usar álcool, vai usar metanol, então é bom a gente regular para controlar a vazão, a quantidade de combustível que vai entrar na cuba em relação à quantidade de combustível que o motor está consumindo.
Eles têm a cuba pequena, esses carburadores, tá? É comum deles. Muita gente coloca no álcool, no metanol e reclama, pô, secou a cuba. Então tem alguns artifícios que devem ser feitos para que isso não aconteça. Na gasolina, já aconteceu de dar uma secada na cuba na gasolina em alguns motores. Então a gente só usa lá um registro de alta vazão no tanque e já resolve o problema se for na gasolina, tá? Se for álcool e metanol, não adianta só o registro de alta vazão, tem que fazer outras alterações no carburador. Mas essa regulagem da boia vai interferir também na quantidade de combustível, principalmente de marcha lenta, né, na baixa da moto. Ele interfere no funcionamento do giclê de marcha lenta. Se a gente mudar essa regulagem e fazer com que ela fique maior, entrando mais combustível na cuba, vai gerar ainda mais excesso de baixa. E se a gente fizer com que entre menos combustível na cuba, vai secar a cuba inevitavelmente. Então mantenham nesse padrão original para esse tipo de uso a regulagem da boia. Terceiro ponto de ajuste nesse carburador que é importante é a posição da agulha, tá? Essa agulha ela tem regulagens, então ela tem 5 casinhas de regulagem. Apesar dessa aqui estar modificada, é uma agulha original da Coso, apenas que foi modificada a ponta. Ela tem 5 casinhas de regulagem, o original vem na terceira, que é a casinha do meio. O que a gente faz? A gente coloca uma casinha para cima, tá? Então na canaleta de cima a gente coloca a travinha, que aí essa agulha desce um pouquinho. Essa agulha descendo vai colocar menos combustível também de baixa e de média. É importante fazer isso para que a moto fique lisa, tá? Com isso a gente vai precisar fazer, por último, né, o acerto da alta. A alta nesses motores, 118 a 122, tá? É uma média que vai variar de acordo com o comando, taxa de compressão do motor, até o escape influencia nisso, tá? O uso ou não de uma corneta, também é importante utilizar, vai alterar um pouquinho essa questão do giclê da alta, tá? Então é importante a gente manter o acerto do carburador. Se for usar corneta, já coloque e faça o acerto com ela no lugar, tá? A linha Coso tem mais um recurso, alguns modelos, os modelos mais novos, todos eles têm, mais novos em termos, né? Que é o Power Jet, tá? Que é um giclezinho de alta aqui. Esse giclê, como se fosse um giclê suplementar, vamos falar dessa maneira, a gente não alterava a medida dele na gasolina, tá? Então ele vem com a numeração 30, a gente mantém ele e funciona perfeitamente. Então dependendo da moto, de alta entre 118 e 122, tá? É uma média que a gente utilizava ali nessas motos, entre 170 e 190 cilindradas ali. Tendo taxa de compressão mais alta ou mais baixa, varia um pouquinho o acerto, tá? Lembrando, acerto na gasolina, aqui na região, nesses motores, tá? Então esses são alguns cuidados básicos que a gente toma com o Coso. Outro detalhe, parafuso de regulagem de mistura dele, tá? Aqui a gente costuma chamar esse aqui de parafuso de regulagem de ar, porque na linha Coso ele não regula passagem de combustível diretamente, tá? Ele vai alterar a mistura sim, mas através da passagem de ar apenas. Então a gente tem esses dois orifícios na parte de baixo aqui desse carburador, onde esse parafuso aqui ele consegue trancar uma passagem que tem aqui, tanto de alta quanto de baixa. Só que na alta ele mexe pouco e nada, tá? É muito pouca coisa mesmo a alteração de alta, você mexendo nesse parafuso. Na baixa é mais pronunciado um pouquinho, tá? Esse parafuso, você abrindo ele, você empobrece a mistura. Então você desrosqueia ele para ele abrir um pouco mais a passagem, vai empobrecer a mistura porque está passando mais ar. Se você fechar mais ele vai enriquecer a mistura porque está passando menos ar, tá? A regulagem padrão dele é em torno de 1,5 volta, tá? Ele não é um carburador que trabalha com uma abertura muito grande que desse parafuso. Se for necessário abrir um pouquinho mais para ajustar, tudo bem, tá? Não é o correto, o ideal seria manter por volta de 1,5 volta ali mais ou menos, tá? Mas se não for possível, tiver que abrir um pouquinho mais, um pouquinho menos, o importante é que a moto fique com um acerto liso, tá? O melhor acerto possível que a gente pode buscar é a moto sem falhar em nenhuma rotação. Eu sei que tem gente que gosta daquela moto tropeçando, dando pipoco quando tira a mão, aquela desgraceira toda, né? Mas não é o ideal de um acerto, tá? Eu prefiro motos mais lisas e trabalhava sempre para deixar dessa maneira, tá? Diferente então de carburadores 4 tempos. Se você pegar um carburador de estrada, por exemplo, esse parafuso de mistura aqui, ele vai vir aqui perto do coletor. E como ele tem um duto de ligação com o giclê da baixa, tá? Junto com os dutos do giclê da baixa, quando você abre ele, você aumenta a quantidade de combustível. E se você fechar ele, você diminui a passagem de combustível, tá? Então é o contrário do funcionamento desse tipo de carburador, que o parafusinho é aqui atrás, regulando apenas a passagem de ar. Então, carburadores 2 tempos, né, como ele é originalmente, regula a passagem de ar aqui por trás dele. E carburadores 4 tempos normalmente vão regular a passagem de combustível aqui na frente, tá? São pequenas diferenças, tá? Não é uma grande diferença isso, não causa uma grande diferença de funcionamento, tá? Mas são diferenças estruturais da peça. Esse carburador faltaria, na minha opinião, alguns ajustes extras que ele poderia ter, como um injetor de rápida, por exemplo. Isso ajuda muito quando você dá a mão para não dar nenhum tipo de buraco na aceleração.
Com um bom acerto nele, você consegue chegar lá sem ela ter buraco na aceleração, mas seria mais fácil se tivesse um injetor de rápida. Principalmente se a gente fosse acertar esse carburador no álcool ou no metanol, por exemplo, facilitaria ainda mais o acerto. Como ele não tem, a gente trabalha dessa maneira normal mesmo, né? Que a gente consegue fazer no acerto de giclê, parte de agulha, de pistonete e regulagem de boia, né? Mas principalmente ficar esperto nesse giclê de baixa. Nessas motos aí, grande maioria delas vai acabar usando o giclê 35 se você quer deixar ela mais lisa. Beleza, rapaziada? Então o vídeo de hoje era rápido, era sobre isso. Uma dica então que considero importante para a galera que tem esses carburadores e está sofrendo um pouquinho ou que pensam em colocar, é uma base de ajuste, né, para começar os trabalhos nesses motores. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.